de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre programação orientada a objeto. E na aula passada nós aprendemos um pouco sobre a interface. A interface é uma classe contrato onde você define os métodos que vão ter o retorno, o nome do método e os parâmetros deles. Tá? Nesse caso aqui nós temos um método sem retorno que não tem nenhum parâmetro. E uma coisa comum é perguntarem se é possível criar o corpo do método dentro da interface. É sim, através da palavrinha default, que é uma palavra reservada do Java para definir que esse método aqui é padrão da interface. Porém, esse método padrão ele pode ser sobrescrito, ou seja, você pode desenvolver o processamento dele da sua maneira. Tá? Nós vamos aprender sobre classes abstratas. Uma classe abstrata é uma classe que vai servir como base para outras classes. Tá? Isso significa dizer, por exemplo, que existem características da nossa classe animal que são comuns a todos os animais, como nome e idade. Tudo bem? Dito isso, nós vamos construir uma classe abstrata. Vamos remover a relação de implementação aqui, tá? Só para a gente ter essa noção. Perceba que ele reclamou aqui, o override ele só serve quando você sobrescreve métodos de uma classe que você está implementando, ou de uma interface que você está implementando, digo. Então vamos apagar eles aqui. Prontinho, vamos lá. Como é que nós transformamos esta classe aqui em uma classe que vai servir como base para outras? Simplesmente acrescentando a palavra reservada abstract. Pronto. Nós já temos a nossa classe abstrata. Podemos colocar métodos nela, como getters e setters, e podemos colocar outros métodos. Professor, essa classe parece as classes comuns. O que é que diferencia ela? Ela não pode ser instanciada utilizando new, tá? Não pode. É uma classe que vai servir como base para outras classes, tá? E podemos também fazer isso aqui, como nós fazemos na interface. Ponto e vírgula, em vez de public, abstract. Tá? Chama aqui abstract. Opa. Ponto e vírgula. Tá? Porém, vou apagar esses métodos aqui porque eu acredito que podemos fazer um exemplo mais simplificado. Vamos chamar o seguinte. Vamos criar um construtor para a classe animal. Então, vamos iniciar ela da seguinte maneira. Ctrl Z. Vamos fazer o seguinte, animal, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante que nós saibamos. Por quê? Porque quando nós formos criar as classes que vão herdar de animal, elas vão herdar elementos que são os atributos e outros elementos que são os métodos. Porém, os métodos eles serão herdados para que simplesmente sejam implementados. Então, vamos lá. Public animal vai receber dois parâmetros. String nome, animal, vírgula, int idade animal. E aqui, vamos fazer o seguinte. This, por quê? Por que o this? O this ele serve para sinalizar que pertence a esta classe. This é este, tá? Nome animal, ou seja, desta classe, o atributo nome animal vai receber o valor de nome animal que vem pelo parâmetro. Nome animal, que vem pelo parâmetro. A mesma coisa ocorre aqui em idade animal.
O que é que nós temos aqui? Nós temos um construtor, ou seja, nós vamos utilizar este construtor aqui mais à frente para instanciar os valores destes atributos, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos criar um método simples, abstract, animal, ele vai comer, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui é um void, que ele não vai retornar nada, tá? Vamos criar aqui um abstract, abstract void caçar. Pronto. Nós temos aqui, pessoal, dois métodos abstratos, ou seja, métodos que não têm um corpo, métodos que devem ser implementados. Pessoal, é importante que a gente entenda que nós não podemos instanciar a classe abstrata usando new, mas podemos fazer com que uma classe que herde esses atributos dela consiga ser instanciada. Vamos começar com um animal bem simples, o cachorro. Vamos criar uma nova classe, new, Java Class, cachorro, finish, vou apagar aqui, e agora a gente vai utilizar a relação com a classe interface, a relação de herança. Se para nós implementarmos os métodos da interface, que é a nossa classe contrato, nós utilizamos a palavrinha implements, para nós utilizarmos os atributos e métodos da classe abstrata animal, que é a nossa classe base, nós vamos utilizar o extends animal. Ele está reclamando aqui pelo seguinte: é necessário implementar todos os métodos abstratos. Vamos implementar. Pronto. E nós podemos adicionar um construtor também. Pronto. O que é que esse construtor ele vai fazer, pessoal? Este construtor ele vai pegar, tá, os parâmetros definidos, os parâmetros passados aqui, o valor deles, e vai mandar para a classe Py, ou seja, através do super. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mandar para o construtor da classe animal, ou seja, bem aqui, trazer para cá, nome animal, ele está sendo recebido pelo construtor de cachorro e está sendo passado aqui, ó, como parâmetro para o construtor da classe animal. Beleza? Então, vamos lá. Aqui são os métodos que vão ser implementados. Eu vou apagar esses comentários aqui. Eu vou escrever, ó, system.out.println. Vou dizer o cachorro está comendo. Pronto. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Opa, vou apagar essa classe aqui. Ctrl V. O cachorro está caçando. Pronto. Perfeito, pessoal. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma classe animal, tá? Que ela está recebendo todos os parâmetros que vêm de cachorro, tá? Mas por que ela está recebendo, professor? Porque ela tem os seus atributos aqui e esses parâmetros servem para definir valores a esses atributos da nossa classe modelo. Espera lá, mas aqui está privado. Como é que nós podemos utilizar esses atributos na outra classe? Podemos utilizar através da relação de herança. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no final, que melhor, insert code, getter and setter, vou marcar ambos e generate. Pronto. Agora nós temos os métodos getters e setters. Get para capturar valor e set para definir o valor dos nossos atributos. Aqui ele é passado por parâmetro dentro do set, tá? Olha aqui, recebendo do parâmetro. E aqui ele está mandando, está atribuindo ao atributo da classe. Salvando aqui. Pronto. Significa que cachorro está herdando as características comuns de animal, da classe animal.
tá? Nossa classe abstrata. Vamos testar? New, cachorro. Aqui tem que ser cachorro também. Vou chamar esse aqui de dog. O que é que ele está reclamando? Ah, é porque precisa ter uns parâmetros do construtor. O primeiro parâmetro do construtor de cachorro é o nome animal. Vou chamar esse aqui de... Vamos lá. Duck. E aqui ele vai ter 12 anos. Beleza. Agora, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou chamar aqui dog.comer. Vamos lá. Comer. Se eu segurar Ctrl e clicar em cima, ele vai me trazer aqui para a classe cachorro que estende animal. Comer, se eu clicar aqui, ó, ele já me diz que esse método ele é uma implementação aqui da nossa classe abstrata animal, ok? Pronto. E aí, vamos começar a utilizar. Eu quero saber o nome do cachorro também. Aqui ele vai imprimir sobre o método comer. Vai imprimir a ação do método comer, tá? Então, vamos lá. Dog, ou melhor, system.out.println. E agora, dog.get nome animal. Beleza? Aqui ele vai executar o método comer, que foi um método implementado na classe cachorro. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir o nome do animal. Se eu clicar aqui, ó, ele vem para a nossa classe abstrata, tá? Vamos executar. Opa, o cachorro está comendo e o nome do animal é Bucky. Beleza. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo claro de como podemos utilizar herança através de classes abstratas. Lembrando que classe abstrata é uma classe padrão, uma classe modelo, uma classe base que vai ser utilizada para a construção de outras classes, tudo bem? E ela não pode ser instanciada utilizando a palavrinha new. Para você utilizar ela, você estende uma classe que vai utilizar os atributos dela e os métodos dela. Você vai implementar esses métodos porque você é obrigado e você vai efetuar a passagem de parâmetros para ela, tá? Então, é importante que vocês se atenham a estas questões, tudo bem? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.